esse tema que está em Romanos 12:2, que já está até exposto aqui. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto de Inconformados, lá com o apóstolo Paulo escreveu, está nos orientando a não se conformar com o mundo, ou seja, tomar a forma do mundo, o molde, o padrão visível, o costume do mundo, a mentalidade do mundo, os valores do mundo, a prioridade que o mundo oferece, o jeito de pensar e reagir do mundo, mas ser renovado pelo entendimento. Seguindo essa linha de mudança de comportamento, mudança de entendimento, eu gostaria de ler outro texto, que será o nosso trilho nessa noite, que se encontra em João, capítulo 11. João, capítulo 11, a partir do versículo 1. E diz assim o texto santo: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia da Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificada. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Versículo 7. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E disse-lhes os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te. E voltar para lá? Respondeu Jesus: não são 12 a hora do dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com a respeito da morte de Lázaro, mas eles supunhavam que tivesse falado de repouso, de sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Versículo 15. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Versículo 16. Então Tomé, chamado Didimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Versículo 18. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui,
não teria morrido, meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Maria, que ele há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Versículo 28. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: Mestre, chegou e te chama. E ela ouviu isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo, levantavam-se depressa a sair seguindo, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe os joelhos aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Perguntou: onde sepultaste? E eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Versículo 35. Jesus chorou. Então disseram aos judeus: veja quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou para o túmulo. Era esta uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tira a pedra. Disse-lhe Maria, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolvido num lenço. Então lhe ordenou Jesus: deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Somente até aqui. Aqui tem um relato muito rico. Pode sentar, povo santo. Um relato muito rico, falando da inconformidade. Porque Lázaro estava doente. As irmãs estavam inconformadas. Não vai levar. E em seguida passa para a conformidade. Lázaro morreu. Senhor, a ressurreição nos últimos dias. Está tudo certo. E no final ocorre a mudança, o entendimento, a mudança de pensamento que ocorre naquele lugar. O milagre de Lázaro. O versículo 4 diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim que o Filho de Deus seja ela glorificado. Ora, amava Jesus Marta e sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Jesus já tinha tudo sob controle. Tudo estava no controle de Jesus. Ele não perdeu o controle sobre nada. Mas às vezes podemos perguntar: por que demorou 2 dias? Ele ainda ficou 2 dias parado. Lázaro morrendo, doente.
Todo mundo desesperado, esperando Jesus vir. E às vezes podemos perguntar, cadê Jesus? Ele não prometeu que não seria para a morte? Ele falou, a palavra dele, ele falou que não seria para a morte. Mas cadê Jesus? Já mandamos chamar, ele não está no caminho ainda. Parece não ter sentido. Por que demorar 2 dias? É um exemplo de uma ajuda imediata. Se alguém cair, imediatamente, eu vou ajudar a levantar. Mas tem ajudas que não são imediatas. Jesus queria se revelar de uma forma maior. Não entendemos o tempo de Deus. Às vezes, esses 2 dias parecem décadas, anos. Às vezes não queremos suportar o tempo de Deus. Parece que 2 dias é muito tempo. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, está escrito assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Tempo necessário. A palavra de hoje é calma. Tenha calma. A enfermidade não é para a morte. Jesus prometeu, essa enfermidade não é para a morte. Mas Jesus está demorando. 2 dias, parece que ele nem se moveu. Misericórdia. Se agarre no que Jesus falou. Se agarre no que Jesus falou contigo, meu irmão. Às vezes ele fez promessas. E parece que está longe. Senhor, 2 dias. Não é 2 dias não. Para mim já tem anos. Quem dera fosse 2 dias. Não estou aguentando. Mas o Senhor falou, não é para a morte. Então não é para a morte. Mas o tempo dói. Às vezes ficamos agoniados. Bate a ansiedade, meu Deus, até quando? Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. E até o fim falará. Não mentirá se tardar. Espere-o, porque certamente virá. Não tardará. Se tardar na nossa visão, calma. Calma. Espera. Porque na nossa visão possa ser que esteja demorando. Mantenha calma. A palavra de Deus, ele não volta atrás. Aqui diz em Abacuque. Porque não mentirá se tardar, esperam, porque certamente virá e não tardará. Tempo de Deus é perfeito. Às vezes tarda na nossa visão, parece estar longe, parece ter passado anos, séculos. Meu Deus, já estou ficando velho, já não vou ter nem disposição quando a benção vir. Misericórdia. Mas Deus prometeu, irmão. Deus prometeu. Para Marta e Maria, Jesus estava atrasado. Para o mau cheiro, o corpo, Jesus estava atrasado. Mas Abacuque nos ensina que existe um tempo determinado. Durante esses 2 dias de demora, o que morre primeiro não é Lázaro. É a fé que acaba morrendo. Porque por mais que elas conhecessem Jesus, sabia que ele viria, sabia o tempo futuro, sabia tudo sobre Jesus, a fé que Lázaro pudesse viver já tinha ido. A fé às vezes acaba primeiro do que o sonho, primeiro que Lázaro, a fé acaba morrendo. A nossa fé, se não estivermos ouvindo a voz certa, se não estivermos conectados, ligados na voz de Deus, firme no que Ele falou, firme no que Ele prometeu, a nossa fé também pode acabar caindo.
nós podemos acabar perdendo a fé nas promessas que Deus fez para nós. João capítulo 11, versículo 11. Isto dizia, depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Imagina os discípulos entendendo de forma literal: está dormindo, tranquilo, a gente chega lá, se tiver um sono pesado, a gente está com uma água, uma paz. Jesus, porém, falara a respeito à morte de Lázaro, mas eles supunhavam que estivesse falando de repouso, de sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Didimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Às vezes achamos que a demora é maior do que a vitória. E às vezes estamos que nem Tomé. E às vezes até criticamos muito Tomé. Tomé queria vir para crer. Nesse momento agora, Tomé está falando o quê? Não, vamos seguir ele, vamos seguir para a morte, que vai dar ruim. Às vezes estamos que nem Tomé. Já conhecemos Jesus. Já estivemos perto, já tivemos intimidade, mas às vezes não cremos com totalidade nele. E estamos que nem Tomé, fixado aos problemas, às pedras. O medo de ser apedrejado. Tomé estava com medo de ser apedrejado. Porque, voltando para um capítulo anterior, Jesus tinha dito que ele e o Pai eram um. Para os líderes judeus da época, para os religiosos da época, aquilo era um absurdo, uma blasfêmia. Vamos apedrejar ele. Então juraram Jesus de morte. Jesus, vou passar aqui de novo para isso. E Tomé se prendeu à parte de vamos ser apedrejados. Estamos jurados. Se a gente voltar lá, é morte, misericórdia. Não, os caras falaram, são muitos. Tomé olha pela lógica. Querem pegar Jesus. Vamos lá para morrer junto com ele. Tomé tinha lealdade, a fidelidade. Nós também temos, às vezes temos a lealdade, a fidelidade com Deus. Mas o que faltava em Tomé também falta em nós. Tomé, se eu te ouvir, eu vivo. O nosso tema, se eu te ouvir, eu vivo. Mas para viver, porque ouviu, é preciso não apenas escutar o som da voz, mas crer na voz de quem você ouviu. Crer na intenção de Deus que falou contigo. Porque às vezes olhamos para a dificuldade como Tomé olhou naquele momento. Sendo ameaçado de morte, apedrejado. Às vezes olhamos, vou nada. Mas Jesus mandou, não vou nada. Não, vigiai. Tomé ouviu a voz de Jesus, mas seu coração estava focado nas pedras, no perigo. Resultado, ele viveu antecipadamente o luto, o medo. Ele estava morto por dentro, antes mesmo de chegar. Porque hoje, a maior doença que temos é a ansiedade. Por quê? Porque estamos que nem Tomé. Crises. Porque hoje nós antecipamos o que pode acontecer e de ruim. Não vou nada, vou tomar pedrada, irmão. Mas Jesus mandou, eu vou assim mesmo, vou tomar pedrada por Jesus. Já estava pensando em morrer e tomar pedrada. Romanos 8, versículo 15, diz assim:
porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoração de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Deus não nos deu um espírito de escravo. Não somos escravos do medo. Nós não temos que nos prender ao medo, à insegurança. Jesus mandou, temos que ir. Mesmo que possa parecer que vamos tomar pedrada, Jesus nos garante. Porque se Ele mandou, irmão. Tomé, mesmo com receio de perder a vida, pela fidelidade a Deus, ele seguiu. Mesmo que na mente dele pensava que poderia morrer, ele seguiu a voz de Deus. Nós precisamos aprender com Tomé, que se movimentou, mesmo aquela voz contrária que fica na nossa mente. Aquela voz que fica falando, você não vai conseguir, você vai tomar pedrada, está tudo contra ti, tem muitos, vai dar ruim. Ele seguiu o caminho que Deus mandou, mesmo achando que poderia morrer. Adiantando um pouco mais, Jesus chega o caminho, chega lá e vê o local lotado, todos em luto. João 11, capítulo 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Agora saímos de Tomé e vamos para Marta. Marta, amiga de Jesus, íntima. Jesus frequentava a casa dela. Sabia quem era Jesus. Sabia o que ele era, quem ele podia fazer. E ainda assim, acabou limitando o poder de Jesus. No entendimento dela, não tinha o que fazer com Lázaro. Já era. Conhecer Jesus e experimentar o poder dele, às vezes acreditamos em Jesus. Vimos à igreja, acreditamos, fazemos orações, mas não cremos. Às vezes acreditamos, mas não cremos no que ele é capaz de fazer, no que ele pode fazer. Acreditar é o que os discípulos faziam, é aceitar que uma informação é verdadeira. Marta, ela acreditava. Ela diz no versículo 24, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela acredita em uma doutrina, ressurreição futura, mas não está pronta para o evento atual, a ressurreição agora. Você pode acreditar que Deus é poderoso, que a Bíblia é verdade, que Jesus faz milagres, mas ainda assim pode acabar estando morto, em desespero, porque essa crença está apenas na cabeça, não no agir. Acaba acreditando na doutrina, mas não acredita que Jesus possa agir. Crer no hebraico vem de ama, de onde vem o amém, que a ideia é escorar-se em algo sólido, que dá a ideia de escorar-se em algo sólido. Não é apenas achar que a ponte suporta o peso, é colocar o pé na ponte. Que nem eu faço aula de teclado às sextas, é numa sala aqui, separada para a parte infantil. A cadeira dá um palmo do chão. Aí eu olhei assim, eu acho que aguenta meu peso. Acreditei, mas não estava crendo não. Aí eu vi um abençoado mais pesado que eu, sentou, tranquilo. Sentei, estiquei a perna. Agora eu acredito. Sustenta meu peso. Muitos não vivem a plenitude, porque apenas acreditam em Jesus como se ele fosse um fato histórico,
uma figura religiosa. Efésios 3, versículo 19. E conheceu o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Observe o que Paulo diz: excede todo o entendimento. Acreditar em um exercício de entendimento, acreditamos, às vezes, na lógica bíblica, na lógica humana. Crer para a plenitude é um exercício espiritual, aonde não conseguimos fazer com nossa própria força. Supera o nosso entendimento, portas que se abrem, que a gente não tem capacidade para estar, pelo nosso currículo, dizendo. Mas Deus abre. Lugares que às vezes, pelo nosso nome, não temos o nome, não temos o network, não temos tanto conhecimento, não temos tantos diplomas, mas às vezes abre. Não é gente, é Deus. Às vezes não cremos nisso, não cremos no sobrenatural de Deus, acabamos limitando Deus a uma caixinha, achando que Ele só vai fazer o que é lógico, e acabamos não vivendo o sobrenatural de Deus. Limita Deus ao que a nossa mente entende sobre Deus. Quem crê, mergulha e excede o entendimento. Estudar é muito bom, irmão, e é necessário. Temos que estudar sim a Bíblia. Temos que ler, porque hoje tem várias teologias que misericórdia. Vira e mexe, eu mando um vídeo para o Leandro, ele me manda outro. Só coisa absurda. Os caras nem lê texto mais. Antigamente pegava um versículo, tentava distorcer. Agora só pega a ideia e distorce tudo. Temos que ler, está pautado na Bíblia. Ter um entendimento. Mas não podemos limitar o nosso entendimento de Deus. Limitar Deus em nossa vida. Achar que Ele só vai fazer aquilo que é lógico. Aquilo que é humano. Porque Deus transcende. João 11, versículo 39. Ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verá a glória de Deus? Quando Jesus disse: tira a pedra, Marta estremece, cheira mal. Já está lá em decomposição. E o estremecer dela é lógico, porque o morto, ele vai cheirar mal. Ele vai entrar em decomposição. Ela acreditava em Deus, acreditava na teoria, mas tremeu diante de uma ordem de Jesus, uma ordem prática. Ela preferia, talvez, manter o luto. Talvez ela pudesse preferir chorar, ficar ali conforme um luto comum. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tu creres que há um só Deus? Fazeis bem. Também os demônios creem e estremecem. Tiago diz: creres que há um só Deus? Fazeis bem. É como Jesus dissesse a Marta: você crê na ressurreição futura? Ótimo, isso é a teologia correta. O perigo: Marta estava usando a teologia correta para adiar um milagre. Ela jogava a promessa para o último dia. Como os demônios de Tiago, Marta aceitava a verdade, mas aquela verdade não alterava a sua realidade. Ela acreditava no Deus que será, Deus futuro. Ela acreditava no Deus que já foi, mas no Deus que é, ela estava com luto. Marta tira a pedra. Para ouvir e viver, muitas vezes, Deus pede para remover a pedra que está ao nosso alcance.
A pedra, das vezes, de não crermos no que é impossível. A pedra do medo, a pedra do protocolo, para que Ele faça o que está fora do nosso alcance, o ressuscitar, precisamos remover a pedra. Lembra que Marta disse? Eu sei que Ele vai ressuscitar no último dia. Jesus agora responde: eu não te disse isso, eu te disse que se você confiar em mim agora, você vai ver a glória hoje. A voz de Deus nos pede para expor o nosso pior cheiro, a nossa falha, a nossa dor, o nosso medo, aquilo que nos trava, aquilo que nos impede de ver o sobrenatural. Se ouvirmos e obedecermos, veremos a glória de Deus. Versículo 41. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, o rosto envolvendo num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixa-o ir. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. É o que Deus está te falando hoje, nessa campanha de inconformados. Às vezes, já pedimos alguma coisa a Deus. Deus já falou, não é para a morte. Os 2 dias, o tempo que Deus parece não realizar, nos deixa tristes, com medo, quase perdendo a fé. Mas Jesus diz: remove a pedra. O que hoje você tem depositado talvez nesse baú, nessa carta? Sonho, projetos, coisas que queria alcançar na sua vida. Talvez tenha ficado distante, parecia que ficou distante, passou-se anos, e muitas, Deus já falou, mas parece que não se realiza, parece que está distante, mesmo Deus falando. Será que Deus esqueceu de mim? É o que Deus está falando nessa noite e hoje. Crês no que Ele falou? Retira a pedra. Às vezes o teu sonho pode parecer morto, está fedendo, está todo amarrado, está com uma pedra tampando o sepulcro, está enterrado. Mas Deus mandou que removesse a pedra. E quando removeu a pedra, não foi tão fácil, porque ele saiu todo amarrado. Mas teve que ter o primeiro movimento. Temos que remover a pedra. E ali outras pessoas ajudaram. Até falando de comunhão, né? Que às vezes precisamos da comunhão, de ajuda do nosso próximo, para tirar as ataduras. Mas antes precisamos remover a pedra. Somente quando removermos a pedra, Jesus declarar: levanta, saia para fora, os próximos vai nos ajudar a tirar as ataduras. Aquilo que Ele mostrou, aquilo que Ele te prometeu, não está morto. Gostaria de convidar o ministério de louvor, que já estou mais do que no final. Deus já tinha falado lá em cima, não é para a morte. E o que Ele prometeu, o que você acha nessa noite hoje que morreu na tua vida? E Deus falou, e você pode passar assim: os planos mudaram, ficou tão longe. Estou falando de promessa de Deus, estou falando de sonho próprio comum, não. Sonho de ser rico, ter mansão. Estou falando que Deus falou no secreto para você.
Não basta ouvir a voz de Jesus e saber que Ele é real. Até os demônios ouvem e sabem quem Ele é. A diferença entre a morte e um rebelde e a vida de Lázaro é que Lázaro não apenas reconheceu a voz, ele se rendeu ao comando da voz de Deus. Para que você viva seus sonhos, para que você viva seus sonhos de Deus, não temos que apenas ouvir, temos que nos render à voz de Deus. Gostaria de convidar a igreja a ficar de pé, para possamos orar. Pai querido, Deus santo, Sua palavra foi ministrada aqui nessa noite.